Nessa videoaula nós corrigiremos as últimas 9 questões da prova amarela do Enem 2019. A questão 172. Os alunos de uma turma escolar foram divididos em 2 grupos. Um grupo jogaria basquete, enquanto o outro jogaria futebol. Sabe-se que o grupo de basquete é formado pelos alunos mais altos da classe e tem uma pessoa a mais do que o grupo de futebol. A tabela seguinte apresenta informações sobre as alturas dos alunos da turma. A média de altura é 1,65 m, a mediana 1,67 m e a moda 1,70 m. Bem, os alunos P, J, F e M medem respectivamente 1,65 m, 1,66 m, 1,67 m e 1,68 m. E as suas alturas não são iguais a de nenhum outro colega da sala. Com base nisso, segundo essas informações, argumenta-se que os alunos P, J, F e M jogaram respectivamente em qual time? É para a gente saber qual deles jogou no time de basquete e qual deles jogou no time de futebol. Bem, vamos começar avaliando. Como o grupo do basquete ele tem um jogador a mais que o grupo do futebol, a gente conclui que o total de alunos é ímpar. Porque se vai ter um grupo a mais, então o total de alunos seria uma quantidade ímpar. Assim, a mediana de uma quantidade ímpar é o valor central. E mais do que isso, os alunos com altura inferior à mediana, os mais baixos, eles vão para o time de futebol, enquanto os alunos com altura igual ou superior à mediana vão para o time do basquete. Desta forma, os alunos P e J, que tem altura abaixo da mediana, eles estão no time do futebol. Por outro lado, os alunos F e M, que tem altura superior à da mediana, eles vão, na verdade, superior ou igual, que tem altura superior ou igual à mediana, eles estão no time do basquete. Com isso, então, a gente tem os 2 primeiros no futebol, os 2 últimos no basquete, e a resposta correta é o item C. Questão 173. Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que recebe R$1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um trabalha 2 dias por semana, recebendo R$80 por dia trabalhado. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa e de Y a quantia em reais que esta empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários, o Y ele é expresso por qual dessas funções do primeiro grau? Então é para a gente saber qual é a função do primeiro grau que vai me dar a quantidade Y paga semanalmente aos X funcionários dessa empresa. Primeiro vamos perceber o seguinte: se a empresa possui X funcionários, isso serão um gerente e X menos 1 diaristas. O que eu percebo? Cada diarista ganha R$160 por semana, porque ele trabalha 2 dias na semana, ganhando R$80 por cada um. Desse modo, então, se a empresa possui X menos 1 diaristas, ela vai gastar 160 vezes X menos 1 reais no pagamento desses diaristas. Soma-se a isso o valor que será pago ao gerente, que é um valor de R$1.000. Desse modo, então, você terá Y igual aos 160 vezes X menos 1, que é o valor pago aos diaristas, mais R$1.000 pago ao gerente. Vamos então resolver, vamos então distribuir. 160 vezes X dá 160X, 160 vezes menos 1 dá menos 160, repete mais 1.000. 1.000 menos 160 dá 840. Então, a gente conclui que Y é igual a 160x mais 840. Desse modo, então, o valor a ser pago semanalmente aos funcionários é Y igual a 160x mais 840. E a resposta correta é o item D. Questão 174. Um aplicativo de relacionamentos funciona da seguinte forma. O usuário cria um perfil com foto e informações pessoais, indica as características dos usuários com quem deseja estabelecer contato e determina um raio de abrangência a partir da sua localização.
O aplicativo identifica as pessoas que se encaixam no perfil desejado e que estão a uma distância do usuário menor ou igual ao raio de abrangência. Caso dois usuários tenham perfis compatíveis e estejam numa região de abrangência comum a ambos, o aplicativo promove o contato entre os usuários, o que é chamado de match. Bem, o usuário P define um raio de abrangência com medida de 3 km e busca ampliar a possibilidade de obter um match se localizando para a região central da cidade, que concentra um maior número de usuários. O gráfico ao lado ilustra alguns bares que o usuário P costuma frequentar para ativar o aplicativo. Esses bares indicados pelos valores 1, 2, 3, 4 e 5. Bem, com base nisso, sabe-se que os usuários Q, R e S, cujas posições estão descritas pelo gráfico, eles são compatíveis com o usuário P e que esses definiram raio de abrangências respectivamente iguais a 3, 2 e 5 km. Com base no gráfico e nas informações anteriores, em qual bar o usuário P teria a possibilidade de um match com os usuários Q, R e S simultaneamente. Pessoal, como as informações pessoais são compatíveis, para ele obter um match com esses três funcionários, na verdade com esses três perfis, na verdade, não é funcionário, ele tem que estar no local onde o seu raio de abrangência faça a interseção com o raio de abrangência dos três usuários, os usuários Q, R e S. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos traçar os círculos em Q, R e S que representam os raios de abrangência do perfil desses usuários. Vamos lá então. O usuário Q, ele definiu seu raio de abrangência em 3 km. Então você coloca um círculo centralizado em Q com raio de abrangência de 3 km. Já o perfil do funcionário ainda estou na questão anterior. Já o perfil do usuário R, ele tem raio de abrangência 2. Então, centrado em R, um círculo de raio 2. E, claro, o perfil do usuário S, ele tem raio de abrangência de 5 km. Então, você pega aqui um círculo centralizado em S com 5 km de raio. Bem, o que dá para a gente perceber? A gente destaca a área comum aos três usuários. Essa área destacada é amarelo. Isso quer dizer que tudo que está nessa área comum aos três usuários vai fazer match com os três usuários. Bem, dentre os bares elencados, você pode perceber que apenas o bar 1 está nessa região de interseção dos três usuários. Dessa forma, então, o usuário P deve ir para o bar de número 1. E a resposta correta é o item A. Questão 175. Um comerciante que vende somente pastel, refrigerante em lata e caldo de cana em copos, ele fez um levantamento das vendas realizadas durante a semana. O resultado desse levantamento está nesse gráfico. Então você tem no gráfico de dispersão, um gráfico aí elencando os 7 dias da semana, onde você tem no pontilhado a quantidade de caldo de cana vendido, nesse contínuo cinza refrigerante e no contínuo preto pastel. Bem, com base nesse gráfico de dispersão, ele estima que venderá em cada dia da próxima semana uma quantidade de refrigerante em lata igual à soma das quantidades de refrigerante em lata e caldo de cana em copos vendido no respectivo dia da semana anterior. Então o que ele está prevendo? Ele está prevendo que a quantidade de refrigerante que ele vai vender na próxima semana, para ele saber, é só ele pegar e somar a quantidade de refrigerante e caldo de cana que ele vendeu em cada dia dessa semana. Isso vai ser a quantidade de refrigerante vendido. Bem, quanto aos pastéis, ele estima a cada dia da próxima semana uma quantidade igual à quantidade de refrigerante em lata que prevê vender em um dia. Já para o número de caldo de cana em copos, ele estima que as vendas diárias serão iguais à da última semana.
Então ele está prevendo que a quantidade de caldo de cana que ele vai vender na próxima semana é a mesma quantidade da quantidade que ele vendeu nessa semana. E ele está prevendo que a quantidade de pastéis que ele vai vender na próxima semana é igual à quantidade de refrigerante que ele venderá também na próxima semana. Bem, segundo essas estimativas, a quantidade a mais de pastéis que esse comerciante deve vender na próxima semana é... Bem, se eu quero saber a quantidade a mais de pastéis que ele vai vender, eu tenho que saber quantos ele vendeu essa semana, quantos ele vai vender na próxima, para eu saber a quantidade que vai aumentar. Para isso, então, eu faço o seguinte, eu vou organizar uma tabela com a quantidade de refrigerante, caldo de cana e pastel vendidos nessa semana. O que eu faço para organizar essa tabela? Eu vou olhar para o gráfico de dispersão ao lado. Então, nós temos aqui uma tabela com cada dia da semana a quantidade de refrigerante, caldo de cana e pastel que ele vendeu nessa semana. Por exemplo, segunda-feira. Se vocês olharem para o gráfico de dispersão na segunda-feira, você vai ver que o tracejado, que é o caldo de cana, ele está no 3. Então ele vendeu 3 caldo de cana. Você percebe que o cinza, que é refrigerante, está no 4. Então ele vendeu 4 refrigerantes. E o que é escuro, né, o que é preto, que é a quantidade de pastel, foram 2. Então 2 pastéis. Eu fui olhando cada dia da semana essas quantidades e colocando na tabela. A partir dessa tabela dessa semana, eu vou construir a tabela da próxima semana. E na tabela dessa semana, você já pode perceber, somando a quantidade de pastel vendido, que foram vendidos 45 pastéis. Vamos para a próxima semana. Na próxima semana, para você obter a quantidade vendida, o que você vai fazer? Para obter a quantidade de refrigerante vendido, você vai somar a quantidade de refrigerante e de pastel da semana anterior. Então, tá aí, eu chego à próxima tabela, né? Daqui a pouco eu chego a ela, onde a quantidade de refrigerante será a soma dos refrigerantes e dos pastéis da semana anterior. A quantidade de caldo de cana vai ser a mesma quantidade dessa tabela. Então, é só você repetir a coluna do caldo de cana. E a quantidade de pastel vai ser a quantidade de refrigerante da próxima tabela, que foi o que foi definido na questão. Bem, feito isso, já que a quantidade de refrigerante é igual, nós chegamos então nessa tabela que eu apresento aqui a seguir. Por exemplo, por que na segunda-feira serão vendidos 7 refrigerantes? Eu somo 4 refrigerantes com 3 caldos de cana da semana anterior. Deixa eu só fazer uma correção, que quando eu estava explicando, eu disse que ia somar refrigerante com pastel. Não é. Para saber a quantidade de refrigerante, eu somo refrigerante com caldo de cana da semana anterior. Terça-feira, eu sei que são 5 refrigerantes, porque é 4 refrigerantes mais 1 caldo de cana da semana anterior. E com isso eu chego à coluna dos 7 dias da semana, né, do refrigerante. Sabendo a quantidade de refrigerante, a quantidade de pastel vai ser a mesma. Então, montei a coluna com as quantidades de pastéis. E, claro, caldo de cana, não vai haver alteração, é a mesma quantidade da semana anterior. Bem, somando, a gente percebe que a previsão é que sejam vendidos 72 pastéis na próxima semana. Se eu vendi 45 pastéis essa semana e tenho previsão de vender 72 na próxima semana, então a gente percebe um aumento de 27 pastéis. Com isso, então, a resposta correta é o item B. Questão 176. Em um determinado ano, os computadores da Receita Federal de um país identificaram como inconsistentes 20% das declarações de imposto de renda que lhe foram encaminhadas. Bem, uma declaração ela é classificada como inconsistente quando ela apresenta algum tipo de erro ou conflito nas informações prestadas. Essas declarações consideradas inconsistentes foram analisadas pelos auditores, que constataram que 25% dos 20% considerado inconsistente eram fraudulentas. Bem, além disso, constatou-se ainda que dentre as declarações que não apresentaram inconsistências, ou seja, dentre os 80% não considerado inconsistente, 6,25% tinham fraude. Qual a probabilidade de, nesse ano, a declaração de um contribuinte ser considerada inconsistente, dado que ela era fraudulenta? Pessoal, nós temos uma probabilidade condicional.
Eu quero saber qual é a probabilidade de uma declaração ser considerada inconsistente, colocada a condição de que ela é fraudulenta. Bem, a primeira coisa que eu devo fazer é calcular qual a probabilidade de uma declaração ser fraudulenta. Vamos fazer o seguinte, vamos considerar dois eventos. Vamos considerar o evento F, que é de declarações fraudulentas, e vamos considerar o evento I, que é de declarações inconsistentes e fraudulentas. As duas coisas juntas. O que nós vamos perceber? São fraudulentas 20%, 25% dos 20% de declarações consideradas inconsistentes. Além disso, são fraudulentas 6,25% dos 80% de declaração que não eram tidas como inconsistentes. Então, o que você tem? Desse modo, então, a gente vai ter que a probabilidade de uma declaração ser fraudulenta, eu pego, então, 25% das 20% inconsistentes, mais 6,25% das 80% que são consistentes, né? Vamos lá, então. Isso aí seria 25 sobre 100 vezes 20 sobre 100, mais 6,25 sobre 100 vezes 80 sobre 100. Multiplicando as duas primeiras frações dá 500 sobre 10.000, mais, multiplicando as duas últimas frações dá 500 também sobre 10.000. Soma, nós encontramos então 1.000 sobre 10.000. Esse 1.000 sobre 10.000 eu vou então dividir, dá 0,1. Então a probabilidade de uma declaração ser tida como fraudulenta é de 0,1, 10%, né? Por outro lado, as declarações inconsistentes e fraudulentas, que é o que nós vamos chamar de evento I, elas são 25% dos 20% que são inconsistentes. Desse modo, então, 25% de 20%, que é a interseção do evento I com o evento F, ou seja, inconsistente e fraudulenta, é 25% de 20%. Isso é 25 sobre 100 vezes 20 sobre 100, que dá, então, 500 sobre 10.000. Quando a gente dividir, nós temos que a probabilidade de uma declaração ser inconsistente e fraudulenta é de 0,05, é 5%. Bem, agora eu posso fazer a probabilidade condicional, né? Então, a probabilidade de uma declaração ser inconsistente, dado que ela é fraudulenta, isso será a probabilidade de inconsistente, dado que é fraudulenta. Eu pego a probabilidade da interseção sobre a probabilidade de ela ser fraudulenta. Isso é a definição de probabilidade condicional. Para tirar alguma dúvida, revisem probabilidade condicional no segundo ano. Bem, a probabilidade da interseção é 0,05, a probabilidade de ser fraudulenta, 0,1. Quando nós dividirmos, a gente encontra 0,5. 0,5, 50%, é a chance de uma declaração ser inconsistente, dado que ela é fraudulenta. Então, a resposta correta é o item E. Questão 177. A taxa de urbanização de um município é dada pela razão entre a população urbana e a população total do município. Isto é, a soma das populações rural e urbana que me dá a população total. Os gráficos apresentam, respectivamente, a população urbana e a população rural de 5 municípios. 1, 2, 3, 4, 5, de uma mesma região estadual. Em reunião entre o governo do estado e os municípios, e os prefeitos desses municípios, ficou acordado que o município com maior taxa de urbanização, ele receberá um investimento extra em infraestrutura. Segundo o acordo, qual desses municípios deverá receber o investimento extra? Bem, como o investimento extra será dado ao município que tiver a maior taxa de urbanização, nós vamos ter que calcular a taxa de urbanização de cada um desses municípios, um a um. Vamos lá, então. Município 1, ele tem, então, 8.000 pessoas, a população urbana de 8.000 pessoas, de um total de 12.000 da população total. Isso dá, então, 0,666, que é 66,6%. Então, a taxa de urbanização do município 1 vai ser, então, de 66,6%. Lembrando que a questão falou, para você obter a taxa de urbanização, você pega a população urbana, que no caso do município 1 é 8.000 pessoas,
e divide pela população total. A população total desse município é 12 mil pessoas, porque você vai somar 8 mil da população urbana com 4 mil da população rural. No município 2, eu pego então 10 mil a população urbana sobre 18 mil a população total, que é quando eu somo a urbana com a rural. 10 mil dividido para 18 mil dá 0,555, que é aproximadamente 55,5%. O município 3, eu vou pegar então 11 mil habitantes na população urbana, dividido para 16 mil habitantes na população total, quando eu somo 11 mil com 5 mil. Isso dá 0,6875, que é 68,75%. O município 4, eu vou pegar então 18 mil da população urbana, dividido para 28 mil da população total, que é 18 mais 10 mil. Isso dá 0,642, que é 64,2%. E por último, o município 5, eu pego a população urbana de 17 mil habitantes, divido por 29 mil habitantes da população total, que é 17 mais 12 mil, isso dá 0,586, ou seja, 58,6%. Bem, nós temos então o percentual da população urbana, nós temos a taxa de urbanização dos 5 municípios. Vai receber esse investimento extra o município que tem a maior taxa de urbanização, que nesse caso é o município 3, que ele tem uma taxa de urbanização de 68,75%. Dessa forma, a resposta correta é o item C. Questão 178. Uma construtora pretende conectar um reservatório central, que eu chamar de RC, em formato de cilindro com raio interno de 2 metros e altura interna de 3,30 metros. Esse reservatório será conectado a 4 reservatórios cilíndricos auxiliares, R1, R2, R3 e R4, os quais possuem raios internos e alturas internas medindo 1,5 metro, conforme a nossa figura. Bem, para ligar esses reservatórios, nós vamos utilizar então canos cilíndricos. Esses canos cilíndricos eles têm 0,10 metros de diâmetro interno e 20 metros de comprimento, conectados próximos à base de cada reservatório. Na conexão de cada um desses canos com o reservatório central, há registros que liberam ou interrompem o fluxo de água. Bem, no momento em que o reservatório central está cheio e os auxiliares estão vazios, abrem-se os 4 registros e, após algum tempo, as alturas das colunas de água nos reservatórios se igualam, assim que cessa o fluxo de água entre eles. Isso pelo princípio dos vasos comunicantes. A medida em metro da altura das colunas de água nos reservatórios auxiliares, após cessar o fluxo de água entre eles, é... Vamos lá. Inicialmente você tem o reservatório central cheio, os canos e os auxiliares vazios. Como você tem registros exatamente na saída do reservatório central, você abre os 4 registros, então os canos ficarão cheios de água e a partir daí os reservatórios auxiliares vão começar a encher, a elevar o seu nível. Quando o nível de água nos reservatórios auxiliares se iguala ao nível de água no reservatório central, esse fluxo de água, essa sifonagem, ela vai ser interrompida pelo princípio dos vasos comunicantes. Estão na mesma altura, então não há mais fluxo de água. Eu quero saber então qual é essa altura que vai cessar o fluxo de água. Bem, para isso eu tenho que começar a calcular o volume de água do reservatório central. Como ele é um reservatório cilíndrico, que ele tem um raio de 2 metros e uma altura de 3,30 metros, então o volume de água contido nele é o volume do cilindro, que nós sabemos que é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Isso vai ficar π vezes 2 ao quadrado vezes 3,30. 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 3,30 vai dar então 13,2 π metros cúbicos. Então, quando o reservatório central está completamente cheio, nós temos 13,2 π metros cúbicos de água armazenado nele. Agora vamos fazer o seguinte. Quando a gente abriu os registros, os canos encheram. Então vamos ver qual foi o volume dessa água do reservatório cilíndrico que escoou para os canos.
Vamos chamar esse volume de Vzinho, volume de água contido nos 4 canos. Cada cano ele vai ter um raio de 0,05 metro, já que o diâmetro era 0,10 metro, e nós sabemos que o raio é metade do diâmetro, e cada cano tem um comprimento que vai servir como a altura do cilindro de 20 metros. Então, com isso, o volume de água nos 4 canos é o volume dos 4 cilindros. Por isso que você pega 4π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Isso vai ficar 4π vezes 0,05 ao quadrado vezes a altura, que é 20. 0,05 ao quadrado vai dar 0,0025. Quando eu pego o 4, multiplico pelo 0,0025 e multiplico pelo 20, vai dar então 0,2π metros cúbicos. Isso é o volume de água nos 4 canos. Bem, agora vamos imaginar o seguinte. Vamos chamar de H1 a altura da coluna de água, no reservatório central e nos reservatórios auxiliares, quando cessa o fluxo de água entre esses reservatórios. Pessoal, quando há esse cessamento do fluxo de água entre os reservatórios, se eu pegar o volume de água que ainda está contido no reservatório central, somar com o volume de água que está nos canos, somar com o volume de água que está nos reservatórios auxiliares, vai dar o volume de água do reservatório central cheio, porque essa água veio toda do reservatório central. Com isso, então, eu vou precisar saber qual é o volume de água que ainda está contido no reservatório central. Então, vamos lá. Esse volume, que eu vou chamar de V', vai ser π vezes o raio ao quadrado, vezes a altura lá do nível que a água chegou. Esse volume vai ficar π vezes 2 ao quadrado, vezes a altura. Então, esse volume dará 4π, né, na hora que eu multiplicar invertido, 4π vezes a altura, onde essa altura é a altura que vai cessar o fluxo de água. Aí agora eu vou calcular o volume V' de água contido nos 4 reservatórios. Porque nós temos o volume dos reservatórios, daria para a gente calcular o volume dos reservatórios cheios. Mas essa água ela não encheu esses reservatórios, ela chegou até uma altura H1 na verdade. Então nós vamos calcular qual o volume de água nos reservatórios auxiliares. Vai ficar 4π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, que eu estou chamando de H1. Então vai ficar 4π vezes 1,5 ao quadrado, já que o raio de cada reservatório auxiliar é 1,5, vezes H1. Lembrando que são 4 reservatórios auxiliares, por isso 4 multiplicando. 1,5 ao quadrado dá 2,25, multiplicado por 4, então, vai dar 9. Então, o volume nos 4 reservatórios auxiliares é 9π vezes a altura que cessou o fluxo de água. Bem, agora eu uso a estratégia, né? A soma da água que está contida ainda no reservatório central, a que está nos canos e a que está nos reservatórios auxiliares, ela dá igual à capacidade total do reservatório central. Então, somando essas quantidades, nós temos o volume do reservatório central. Bem, o volume de água que ainda está no reservatório central, nós já calculamos, 4π vezes H1, mais o volume de água nos canos, 0,2π, mais o volume de água nos 4 reservatórios auxiliares, 9π vezes H1. Isso é igual ao volume total do reservatório central, 3,2π. Feito isso, o que é que eu fiz aqui? Eu cortei os π's, porque eles se repetem. Então ficou 4H1 mais 0,2 é igual a 9H1. Tá errado, né? 4H1 mais 0,2 mais 9H1 é igual a 13,2. Faz letra de um lado, número do outro. Então 4H1 mais 9H1 é igual a 13,2 menos 0,2. Com isso eu tenho que 13H1 é igual a 13, portanto a altura é 13 dividido para 13, que é 1. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a altura que a água atingiu, de maneira que o fluxo de água entre os reservatórios cessou, essa altura é de 1 metro. E a resposta correta é o item D. Questão 179. Para construir uma piscina cuja área central da superfície interna é de 40 metros quadrados, uma construtora apresentou o seguinte orçamento.
ela vai gastar R$ 10.000 pela elaboração do projeto, além disso, R$ 40.000 pelos custos fixos e mais R$ 2.500 por cada metro quadrado de construção da área interna da piscina. Bem, após a apresentação do orçamento, essa empresa decidiu reduzir o valor de elaboração do projeto em 50%, mas recalculou o valor do metro quadrado para a construção da área interna da piscina, concluindo haver a necessidade de aumentar esse valor em 25%. Além disso, a construtora pretende dar um desconto nos custos fixos, de maneira que o novo valor do orçamento seja reduzido em 10% do valor inicial. Bem, o percentual de desconto que a construtora deverá conceder nos custos fixos, para ter essa redução de 10% no valor total, deverá ser de quantos por cento? Vamos lá então. Primeiro, como a área interna da piscina é de 40 metros quadrados, o valor do orçamento inicial era o seguinte. Poderia calcular da seguinte maneira. Você pega R$ 10.000 pela elaboração do projeto, mais R$ 40.000 pelos custos fixos, mais R$ 2.500 multiplicado pelos 40 metros quadrados, já que 2.500 era o valor de cada metro quadrado. Vamos lá então. Se eu pego aí 10.000 com 40.000 dá 50.000, 2.500 vezes 40 dá 100.000. Somado com 50.000 vai dar então R$ 150.000. Então, o orçamento inicial era de um custo de R$ 150.000. O que vai acontecer? O novo orçamento, a construtora vai dar um desconto de 10%. Se ela vai dar um desconto de 10%, 10% de 150.000 é na verdade 15.000. Então ela vai baratear esse orçamento em R$ 15.000. Barateando em R$ 15.000, ele vai ficar por apenas R$ 135.000. Então o novo orçamento vai custar R$ 135.000. Bem, neste novo projeto, nós teremos uma redução de 50% no valor da elaboração do projeto. Então isso quer dizer que se a elaboração do projeto era de 10.000, eu vou pagar agora apenas a metade. Eu vou pagar agora apenas 5.000. E haverá um aumento de 25% no valor do metro quadrado. O metro quadrado da área interna era R$ 2.500. Aumentando 25%, na hora que eu aumentar 25%, eu estarei aumentando um valor, e aí de modo que cada metro quadrado ele vai ficar então por R$ 3.125. Bem, o que a gente vai ver então? Assim, um novo valor cobrado pela elaboração do projeto e pela área interna, ele vai ser, você vai pegar R$ 5.000, esses R$ 5.000 é a elaboração do projeto, mais R$ 3.125, que vai ser o custo de cada metro quadrado, multiplicado pelos 40 metros quadrados. 3.125 vezes 40 dá 125.000. Mais R$ 5.000, que é o custo da elaboração do projeto, nós chegamos a R$ 130.000. Só que nós estamos esquecendo um detalhe, né? Cadê o valor dos custos fixos? Bem, se nós temos já um custo de R$ 130.000 e o projeto só pode ficar de R$ 135.000, então dessa forma só vai sobrar R$ 5.000 para os custos fixos. Bem, mas vamos lembrar, na proposta inicial, os custos fixos eles eram de R$ 40.000. Se eles agora vão ficar de apenas R$ 5.000, vai haver uma redução de R$ 35.000. Ou seja, dos R$ 40.000 iniciais, eu vou reduzir 35.000. Eu quero saber essa redução de quantos por cento é. Então é só a gente pegar os 35.000 que reduziu, dividir pelos 40.000 iniciais, isso vai dar 0,875, ou seja, 87,5%. Portanto, nós temos uma redução de 87,5% no valor dos custos fixos, de maneira que a resposta correta é o item D. Questão 180. Um grupo de engenheiros está projetando um motor cujo esquema de deslocamento vertical do pistão dentro da câmara de combustão está representado na figura. Você tem na figura que no instante t igual a zero, a altura do pistão é zero
e aí no instante t diferente de zero, esse pistão está numa altura diferente de zero, né? Bem, o motor ele vai girar no sentido anti-horário, como a gente pode perceber, e aí esse pistão vai ficar subindo e descendo à medida que esse motor vai girando. Bem, a função h de t igual a 4 mais 4 vezes o seno de beta-t sobre 2 menos π sobre 2. Ela é definida para o intervalo t maior ou igual a zero. Ela vai descrever como varia a altura h, medida em centímetros, da parte superior do pistão dentro da câmara de combustão, em função do tempo t, que está medido em segundos. Então você teria aí uma velocidade do pistão em centímetros por segundo. Nas figuras estão indicadas as alturas do pistão em dois instantes distintos, como eu já li. Bem, o valor do parâmetro beta, que é dado por um número inteiro positivo, está relacionado com a velocidade de deslocamento do pistão. Para que o valor tenha uma boa potência, para que o motor tenha uma boa potência, é necessário e suficiente que, em menos de 4 segundos após o início do funcionamento, o início ocorre no instante t igual a zero, a altura da base do pistão alcance por 3 vezes o valor de 6 centímetros. Para os cálculos, utilize 3 como uma aproximação para o π. Aí a questão pergunta: o menor valor inteiro a ser atribuído ao parâmetro beta, de forma que o motor a ser construído tenha boa potência, é. Bem, vamos lá então. Primeiro, para que h de t seja igual a 6, ou seja, para que o motor atinja uma altura de 6 centímetros, eu tenho que pegar essa função, que representa a altura, e igualar essa função a 6, já que a altura é 6. Bem, nós vamos ter que tentar isolar o beta. Para isso eu pego o 4 que está somando, jogo para o outro lado subtraindo. 6 menos 4 dá 2, então 4 vezes o seno é igual a 2. Agora eu pego o 4 que está multiplicando, passo dividindo, então o seno ele será 2 sobre 4, ou seja, o seno será 1 sobre 2. Bem, se o seno vai ser 1 sobre 2, agora nós vamos pensar quais são os arcos cujo seno são 1 sobre 2. Os menores arcos, já que eu quero o menor tempo, né, eles são 30 e 150 graus. O seno de 30 e o seno de 150 valem 1 sobre 2. Bem, daí então dá para a gente saber mais ou menos quanto é o beta. Porque nós temos que beta t sobre 2 menos π sobre 2 é igual a 30 graus, que claro, em radiano será π sobre 6 radiano, ou beta t sobre 2 menos π sobre 2 tem que ser 150 graus, que será 5π sobre 6 radiano. Bem, como o pistão gira no sentido anti-horário, as 3 primeiras vezes em que h de t vai ser igual a 6, vai ser nos dois valores que eu já tenho, que é 30 e 150 graus, e no próximo valor, no menor valor próximo, que seja côngruo a um deles. O próximo valor côngruo é o 390, que é côngruo ao 30 graus. Eu não posso pegar o próximo côngruo a 150, porque ele não vai ser o próximo. O próximo, então, será um côngruo a 30 graus, que é menor, ou seja, o 390 graus. Bem, pela posição inicial do pistão, ele está na posição inicial, de maneira que a altura é zero, a gente observa que ele começa com um ângulo lá entre a posição do pistão e a horizontal de menos 90 graus. Vocês podem voltar na imagem, se quiserem, para ver que essa posição ela é de menos 90 graus, porque nós temos o suporte do pistão abaixo então da altura zero. Então você teria menos 90 graus, que é na verdade equivalente a 270 graus, né? Bem, além disso, após atingir essa altura 6 3 vezes, nós vamos ter então que ele vai estar na posição de 390 graus. Ou seja, esse pistão girou da posição menos 90 até a posição 390. Dá para a gente saber qual foi o ângulo de giro, que eu vou chamar de delta θ. Esse ângulo de giro, você pega o 390 final, menos o menos 90 inicial. Menos e menos dá mais, então é 390 mais 90, ou seja, 480 graus. Logo, o giro mínimo que esse pistão deu, para que ele alcance a altura t igual a 6, h de t igual a 6, 3 vezes,
for um giro mínimo de 480 graus. Bem, como este ângulo ele deve ser percorrido em menos de 4 segundos, por regra de 3, a gente pode descobrir o tempo gasto e sem uma volta. Lembrando que esse tempo gasto ele vai ser o tempo máximo. Quando eu for tomar o valor lá no resultado, eu vou tomar um valor menor do que isso. Por quê? Eu vou usar o 4, mas eu sei que esse tempo tem que ser menor do que 4, certo? Então o valor que eu encontrar tem que ser uma volta menor do que aquele tempo. Vamos montar a regra de 3 então. Nós vamos ter aqui uma regra de 3 entre o ângulo percorrido e o tempo em segundos. Esse ângulo de 480 graus ele deve ser percorrido no máximo em 4 segundos. E a volta completa, que é 360 graus, eu vou dizer que ela tem que ser percorrida no máximo no ângulo X. Vamos fazer produto dos meios pelos extremos, mas antes disso eu só montei a proporção direitinho, montei aí a fração. Agora eu vou simplificar. Se eu simplificar o 480 e o 360 por 120, vai ficar 4 sobre 3 é igual a 4 sobre x. Agora, simplificando o 4 por 4, vai ficar 1 sobre 3 é igual a 1 sobre x. Simplifiquei para facilitar o cálculo. Faz produto dos meios pelos extremos, então x igual a 3 segundos. Ou seja, nós teremos, na verdade, que ele deu uma volta completa em menos de 3 segundos. Mas vamos lá então, 3 segundos seria o valor limite, né? Assim, o tempo para dar uma volta completa, ele deve ser no limite de 3 segundos. Bem, desse modo, dá para a gente perceber que h de 0 é igual a h de 3. Por quê? Porque se ele dá uma volta a cada 3 segundos, na hora que ele tiver 3 segundos decorridos, ele volta para a posição inicial que ele estava. E a posição inicial que ele estava é o h de 0. A posição quando o instante era 0. Então você tem que h de 0 é igual a h de 3. Além disso, lá pela imagem, eu até citei isso, quando o tempo é 0, a altura é 0. Ou seja, h de 0 é igual a 0. Disso a gente conclui, como h de 0 é igual ao h de 3, que o h de 3 também vale 0. Bem, daí então eu vou pegar, igualar esses valores. Então você pega a fórmula, né, que nós tínhamos. Se o h de 0 é igual a 3, o h de 0 é 0. O h de 3 é você pegar a fórmula e onde tem o t, que é só multiplicando o beta, colocar 3. Foi o que eu fiz. Dá para eu jogar o 4 para o outro lado negativo. Dá para passar agora o 4 dividindo. Então nós temos que o seno é menos 4 sobre 4, ou seja, o seno é menos 1. Lembrem que a nossa estratégia é descobrir quem é o beta, qual o menor valor do beta. Desse modo, então, se o seno é menos 1, vamos lembrar que o arco, cujo seno é menos 1, o menor arco, é o arco de 270 graus. E 270 graus é 3π sobre 2 radiano. Então, o arco que é beta vezes 3, ou seja, 3 beta sobre 2 menos π sobre 2, ele tem que dar 270 graus, que é 3π sobre 2 radiano. Eu vou cortar os dois para facilitar a minha vida. Então, 3 beta menos π é igual a 3π. Logo, 3 beta é 3π mais π. Então, 3 beta é igual a 4π. Portanto, o beta é 4π sobre 3. Bem, lembremos de que o π, a questão mandou considerar aproximadamente igual a 3. Então, o beta vai ficar 4 vezes 3 sobre 3. Corto 3 com 3, beta igual a 4. Bem, mas será que a resposta é beta igual a 4? É não. Por quê? A gente deve lembrar que esse valor de beta ele foi obtido tomando o giro em um tempo de 4 segundos. E, na verdade, a questão falou que o tempo tem que ser menor do que 4 segundos. Dessa forma, então, se o tempo tinha que ser menor do que 4 segundos, a questão pede o beta para um tempo que seja inferior a esses 4 segundos. Para isso, o beta tem que ser maior do que o valor que eu obtive. Ou seja, o beta tem que ser maior do que 4. O menor valor inteiro de beta maior do que 4 é 5. Portanto, o beta é igual a 5. Com isso, se o beta é 5, a resposta correta é o item D. Ufa, né? Dessa forma, então, a gente finaliza a correção da prova de matemática do Enem 2019. Lembrando que era a prova amarela.